O AERP Lab desse mês de agosto tem como tema o radiojornalismo e os cuidados em ano de eleições, com Roberto Nonato, jornalista e âncora da Nova Brasil. Esse encontro online que acontece toda a última quarta-feira do mês, às 5 horas da tarde, acontece hoje e também em Ontem setembro, ela me tá? Então avisou já que já estava pronto coloquem antes de meio-dia. nas suas agendas. Eu vou pedir para que todo mundo mute o microfone para que não apareça nenhum áudio. A gente vai ter aqui um pouco de conversa, né, com o Roberto Nonato, que é jornalista, esteve por 30 anos no Sistema Globo de Rádio, como âncora da Rádio CBN, também foi voz padrão da Rádio Globo, passou por diversas rádios como Antena 1, Eldorado, Jovem Pan, Canal Viva, recentemente pela CNN Brasil. Ele também ganhou o prêmio de APCA de melhor apresentador de jornalismo em 2019. E a gente conversa um pouco então sobre esse tema do radiojornalismo que está super presente no nosso cotidiano, na rotina diária de quem trabalha no rádio. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigada. Carol, obrigado. Obrigado também a Ju, ao Guilherme, por terem feito aí a ponte para essa conversa, que eu acho sempre muito salutar e importante, né, essa troca de ideias. Para mim também vai ser um enriquecimento. Eu até comentei com a Ju antes. Aliás, Ju, desculpa eu não ter mandado o vídeo, mas eu estou num processo aqui de correria e eu não estava conseguindo te encaminhar. E aí eu estava contando com a Ju o seguinte, que vai ser bom a gente fazer num formato mais de bate-papo, daquilo que eu tenho de experiência e daquilo que eu imagino, das minhas ideias, e ao mesmo tempo ter um retorno dos colegas que estão aqui participando, do que eles pensam também desse tema tão importante, que é não só o radiojornalismo, mas eu acho que o rádio, o veículo, de um modo geral, é importante a gente discutir, porque está num momento em que, de novo, vem aquela história: será que o rádio vai sobreviver? Como é que a gente vai se manter daqui para frente com tanta tecnologia? Então, de novo, está esse papo que o rádio me parece que já tinha superado, mas infelizmente voltou, Carol. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Eu entendo, e aí vou colocar aqui um pouco do meu olhar, que na Aham. verdade a forma de consumo do rádio mudou, né? E talvez ele não seja mais consumido no radinho de pilha, mas em outros aparelhos, né? Outros formatos de uso, e eu acho que isso permite com que a gente, que sabe fazer muito conteúdo para a rádio, possa surfar, né, em novas ondas, não só nas ondas do rádio. Como é que você vê isso, né, e principalmente num período eleitoral, em Aham. que a gente está vendo uma eleição caminhar muito mais para um digital, né? Como é que você percebe o papel do radiojornalismo? Legal. E quem tiver aí perguntas pode mandar. Acho que a Ju ou a Carol vão filtrando ali, passando para mim. E também podem interagir aí, tá, rapaziada? Vamos junto nessa. Bom, como é que eu vejo? Eu acho que vou começar por essa parte que eu citei, de muita gente falar que o rádio está num momento crucial, de busca por novo público e etc. E eu até concordo, né? A partir do momento em que a gente tem uma série de novos formatos de áudio sendo distribuídos, alguns de maneira gratuita, outros você tem um pagamento ainda que pequeno. Então é mais um momento em que o rádio se vê, de algum modo, apertado e tentando buscar saídas. Então, o que eu imagino é assim: se a gente pega, eu estou em rádio desde 1987, então assim vão 37 anos, e em rádio jornalismo desde 1990 são 34 anos. Quando eu entrei, também se falava que a partir de novas tecnologias o rádio poderia não se adaptar, poderia ter problemas e talvez até desaparecer, as pessoas não iriam mais consumir o veículo. E o que a gente percebe é que ele incansavelmente vai se adaptando a essas novas tecnologias. Para corroborar o que eu estou falando, tem um estudo que foi da Cantar, eu não sei se vocês tiveram acesso, em 2020, então faz só 4 anos, né? Dizendo que
a média de idade do público que consome o rádio, esse tipo de comunicação, é de 20 a 49 anos. Aí, quando eu vejo um estudo nesse sentido, para mim, na minha visão, já cai um pouco por terra a história de que ninguém mais ouve rádio, ou que quem ouve rádio são as pessoas mais velhas e que, de algum modo, tendem a desaparecer. E eu estou dizendo isso porque eu vi uma discussão nesse sentido recentemente com um cara que é DJ, não vou lembrar o nome dele agora, mas acho que ele também tinha feito programas de rádio, eu confesso que eu não o conheço, e ele dizendo, FM como tá, morreu, acabou, FM já era, não tem como, porque hoje ninguém mais ouve rádio. Então, quando você pega um estudo desse, me parece que o discurso dele cai um pouco por terra. Aí você vai para os Estados Unidos. Você pega lá um estudo da Edison Research indicando que efetivamente a gente tem um cenário, né, de pessoas que continuam ouvindo rádio. E o resumo desse estudo é: o rádio é a mídia de massa nos Estados Unidos de maior alcance, principalmente para quem está em veículos. E detalhe, é um estudo que foi feito com americanos com mais de 18 anos. Então, aqueles que acompanham também essa moçada mais jovem está nessa. Então, você veja que, e ainda lá nos Estados Unidos, a gente tem a frequência AM, né, que ainda está se espalhando. Aqui no Brasil, ela de algum modo parou de existir. Então, eu acho que a gente tem muito futuro ainda em relação ao rádio. O que eu acho que é um desafio, mas é um desafio que precisa ser buscado, e aqui eu estou falando do rádio de modo geral, daqui a pouco a gente pode entrar especificamente no rádio jornalismo. É como a gente vai se conectar com esse público mais jovem, com essa moçada que tem o Spotify, que tem o Deezer e etc. Uma das discussões que eu vi falava o seguinte: eu tenho até um grupo de rádio do qual eu participo, tem uma série de protagonistas do rádio de um modo geral, e que hoje alguns continuam nativos, outros estão aposentados, outros viraram diretores, enfim. Mas volta e meia a gente está discutindo isso. E aí, para onde vai o rádio? O que está acontecendo? E um deles falou o seguinte: será que quando a gente tem essa profusão de podcast, quando a gente tem boa parte da galera passando a curtir um podcast, será que não é porque o rádio deixou de se comunicar especificamente com o seu público? E eu acho que tem um pouco de razão. Se não, vejamos, na FM Musical, eu trabalhei na Rádio Antena 1 por mais de 20 anos. E a Antena 1 tem um padrão, né, que é hora, nome do artista e música. Então, Antena 1, 5h18, tem Paul McCartney. Isso de uma maneira mais recente. Eu cheguei a trabalhar lá nos anos 90, que aí tinha um pouquinho mais de ousadia. Por exemplo, se eu ia falar do Paul McCartney, que está produzindo um trabalho novo, assim, assim, assado, e você vai ouvir agora uma música que veio de lá e não sei o quê. Você tinha uma conversa maior e um envolvimento maior com o ouvinte. E aí, boa parte das rádios acabam não tendo isso mais. Aqui em São Paulo, a gente tem a Band FM como uma das primeiras posições, e de um jeito muito peculiar, no sentido do que eu estou dizendo. Eles têm muita conversa, têm muita interação com o ouvinte. A Alfa FM, que tem um estilo parecido com a Antena 1, está tomando essa primeira posição, eventualmente está em segundo, mas também tem mais conversa. E aí é que vai ao encontro do que disse esse cidadão aí do grupo de rádio que eu participo, quando ele disse: será que o podcast não tomou um rumo aí, um vácuo daquilo que o rádio deixou de fazer? Que hoje em dia, mesmo em emissoras all news, a gente tem menos talk shows, que é o que acontece no podcast, do que se tinha antigamente. Antigamente, por exemplo, se ligava o AM, você tinha lá um programa, e aqui eu vou chamar a atenção para uma personagem, não necessariamente a gente precisa gostar dela, mas, por exemplo, você pega o programa da Sônia Abrão, ela passava lá 1h30 no rádio, conversando com o ouvinte, trazendo dicas, ou pegava um do Afanásio de Azade e por aí vai. Aí a gente vai falar: poxa, mas no FM isso não cabe. Até porque as AMs estão sendo desligadas, né? Recentemente a Bandeirantes desligou a AM dela também. Mas será que não cabe mesmo? De onde surgiu o Pânico? Onde que o Pânico fez tanto sucesso?
foi exatamente na Jovem Pan 2, quando era ainda Jovem Pan 2. Trabalhei na Jovem Pan em 1991. Na época que eu trabalhei, a gente tinha o Aqui e Agora, que era uma sátira do Jornal da TV, era o Caqui e Amora, e na TV você tinha o Aqui e Agora no SBT, que era um processo de produção absurdo. Na época a gente tinha como redatora a Rosana Herrmann, e o Emílio também capitaneava isso. Mas, enfim, todo mundo fazia, todo mundo dava pitaco ali nos quadros do Caqui e Amora. Então você veja que parte desses programas acabou desaparecendo. E talvez o público tenha sentido falta disso. Aí você tem lá um podcast que é direcionado. Poxa, eu vou ouvir aqui o podcast que fala só de futebol. Aí traz lá uma personagem interessante, um jogador que parou de jogar, mas ele é engraçado, ele é um personagem que tem resenha, e por aí vai. Então, em algum momento, eu acho que falta um pouco dessa resenha para o nosso rádio hoje. E não estou dizendo aqui que a gente tem que ter um rádio absolutamente falado. É claro que algumas rádios vão segmentar, assim como eu citei a Antena 1, ela não vai ter nunca uma conversa. Eu trabalhei lá, eu sei exatamente como aquilo funciona, ela tem o estilo dela e não vai mudar. E que eu acho legal, que era um papo que a gente tinha desde o início dos anos 2000, 1995, quando a gente falava o rádio vai partir para a segmentação. E aí eu acho que essa segmentação, efetivamente, ela não aconteceu. Se tem alguém que é segmentado, é a própria Antena 1, que faz isso há muito tempo. Aí a gente tem a Kiss FM, aqui em São Paulo, pelo menos, que é o ambiente que eu conheço, que é uma emissora completamente rock, e por aí vai. Então eu acho que talvez o podcast tenha vindo nessa esteira. E o que eu quero dizer com isso é que talvez a gente tenha bobeado no sentido de chegar a essa comunicação, e nesse momento a gente tem que repensar, tem que falar, puxa vida, peraí, pera um pouquinho. Para onde é que nós vamos? Como é que nós vamos conquistar esse ouvinte que está no podcast ou aquele que só ouve o Spotify e que tem ali 17, 18 anos? Eu acho que essas pesquisas que eu citei, elas nos dão o apoio que a gente precisa para que nós possamos ainda parar e pensar para que lado eu vou, como é que eu vou conquistar essa moçada nova. Porque eu tenho um recall ali, eu tenho meu público fiel a partir dessas pesquisas que eu citei, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Isso dá tempo da gente se preparar para fazer um rádio cada vez melhor e que possa atingir o grande público. Uma preocupação que eu vi também em relação à questão do desligamento das AMs é com as regiões mais longínquas, né? Porque, por exemplo, você pega uma cidade do interior do Amazonas, onde a comunicação é muito difícil, onde até o som ou a antena do celular não consegue chegar. Se você não tiver um veículo AM, há uma preocupação geral numa espécie de apagão da comunicação. Só que me parece que isso está contratado já, né? Vai se desligar o AM, e eu até entendo, num primeiro momento, principalmente nos grandes centros, que rádio é som. E o som do AM, vamos combinar, que ele não era dos melhores se a gente compara com o FM. Mas ainda assim, a gente tem essas regiões mais longínquas que vão ficar no escuro se a gente mantiver esse apagão dos AMs. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Como é que nós vamos chegar a essas regiões mais longínquas e também como é que nós vamos conquistar um público novo que, segundo alguns especialistas, ele não ouve mais o rádio. Então, acho que a gente tem que tornar esse veículo interessante novamente. E isso só vai vir a partir da criatividade, Carol, é a partir de cabeças pensando, é a partir de programas sendo criados, porque o mesmo que é feito numa plataforma de áudio, ela pode ser feito no rádio também. Então, em algum momento, eu acho que falta um pouco de ousadia. E claro que isso depende também de cada região, né? Você pega uma cidade menor, talvez o proprietário da rádio não consiga fazer essa ousadia, talvez ele não consiga ter recursos para isso. Ele tem ali o dinheiro para pagar o operador, para pagar o locutor e por aí vai. Ele não vai pensar em produzir algo muito diferente disso. Mas nas cidades um pouco maiores e nos grandes centros, eu acho que isso é possível. Então, acho que falta um pouco da gente voltar a ter criatividade, especialmente ligada ao veículo rádio. E aí eu vou emendar com a questão do radiojornalismo, como é que eu vejo hoje.
eu acho que a gente está no momento bom do radiojornalismo. Por que que eu digo que eu acho que é um momento bom? Porque a gente tem muitos profissionais capacitados hoje para fazer radiojornalismo. E nessa espécie de sinergia que a gente tem, especialmente nos grandes veículos, nas grandes redes, né? Você pega lá uma rádio CBN, que é onde eu fiquei lá há 30 anos. Aí você tem uma Miriam Leitão, que faz a TV, e que também faz o rádio. Você tem o Carlos Alberto Sadenberg, que é notadamente reconhecido e que está fazendo rádio. Pega a Band News, por exemplo, você tem uma série de grandes profissionais, Cláudio Humberto, por aí vai. Jovem Pan, idem. Então, acho que o nosso rádio jornalismo hoje, se a gente pudesse fazer um raio-x, eu acho que ele é extremamente bem feito. Vai ter o mesmo desafio que a FM musical? Eu acho que sim. Tem que conquistar os novos ouvintes. Mas, de algum modo, é uma parte que me preocupa menos do que a FM musical, isso pela minha experiência. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que dizem o seguinte: Nossa, eu te ouço desde que eu ia para a escola, porque eu ouvia com o meu pai no carro. E eu acho que esse hábito permanece. De novo, prova disso é a pesquisa aqui da Cantar Ibope, dizendo que boa parte da nossa audiência está no rádio do carro. Eu lembro também que quando eu comecei na CNN Rádio, fazia rádio durante a semana e no fim de semana apresentava os plantões na TV. Aí estourou a guerra na Ucrânia. A gente tinha uma média pequena ali no YouTube de ouvintes, que era de cerca de 300. No momento da guerra da Ucrânia, a gente pulou para 3 mil. O que eu posso deduzir disso? Que se o assunto mexe com a audiência, se o assunto é importante, se o assunto tem ingredientes interessantes, essa audiência vai vir com a gente. Eu vou lembrar de outro momento em que a gente teve uma audiência espetacular, aí voltando para a CBN, que foi lá quando houve o ataque às Torres Gêmeas, no World Trade Center. Nós derrubamos toda a programação, inclusive a grade comercial também, não entrou absolutamente nada. E desde o momento em que se soube que era um ataque terrorista, por volta de 10h30, 11 da manhã, que aquilo estava confirmado, nós seguimos com informações até a meia-noite. E aí o trabalho de produção e etc. Aquilo deu uma audiência absurda, que voltou a se repetir agora aí já na CNN Rádio, durante o conflito na Ucrânia. Então, o que eu vejo é que a gente tem sim espaço para crescimento diante da população, desde que a gente leve um conteúdo mais interessante. É claro que você não vai ter coisas tão bombásticas como uma guerra, como um atentado terrorista todo dia, e graças a Deus que a gente não tem. Mas a gente tem, por exemplo, uma Olimpíada, a gente tem, por exemplo, uma Copa do Mundo, a gente tem uma final de Libertadores da América, e aí o rádio jornalismo entra em cena com o seu time do esporte. E tudo isso faz com que a gente tenha um cenário de mais atração de público. Outro ponto também que vale a pena a gente ressaltar é a questão do convencimento dos anunciantes para o veículo rádio. Mas esse é um problema que, desde que eu estou em rádio, eu ouvia dizer: o rádio é o primo pobre, ele tem pouquinho de recursos financeiros, em detrimento da TV e também do jornal. Mas será que a gente não consegue ter mais recursos, por exemplo, nesse momento, do que um podcast? Do que, por exemplo, um conteúdo que está no YouTube? Eu acho que é possível, porque eu acho que é um veículo mais consolidado, um veículo que invade mais a casa das pessoas. E hoje, falando especificamente do Hard News, a gente já tem essa informação democratizada, todo mundo aqui filmando e trazendo informações o tempo todo, muita gente mandando mensagens para as rádios. Eu acho que isso faz com que o profissional de radiojornalismo ele tenha de estar mais bem preparado, porque hoje ele é mais contestado por o público ter mais acesso à informação. E uma coisa que eu sinto falta, não sei se vocês podem comentar aí depois, é de mais repórteres na rua voltados para o rádio. Quando eu estava na CBN, a gente tinha uma profusão de repórteres absurda. E eu entendo todos os cenários de
cortes, enxugamentos, dificuldades que as empresas passam. Mas talvez com um pouquinho de criatividade a gente possa melhorar isso. E aí eu fui para a CNN, na CNN você já usava os repórteres da TV. Eles entraram comigo na rádio. Só que não é a mesma coisa. Ele está numa pauta televisiva e aí ele tem que transformar aquilo para o rádio. Cadê o cara que ia verificar num bairro mais distante o buraco que estava incomodando o morador? Ou o bairro que estava sempre alagado, como era o caso do Jardim Pantanal, aqui em São Paulo, e a gente tinha esse profissional. Então, acho que hoje, de um modo geral, a gente tem menos repórteres do que tinha antigamente. Isso leva um pouco à perda da pulsação do que é o veículo rádio, da instantaneidade, da busca por trazer o ouvinte para um veículo em que a demanda dele, a reclamação dele, possa ter visibilidade. E todos nós aqui que somos profissionais do rádio, a gente sabe, o ouvinte adora ter o nome dele no ar. O ouvinte adora saber que a demanda dele foi atendida. Eu começo na Nova Brasil 5 da manhã. E aí eu costumo fazer uma brincadeira perguntando para o ouvinte, sei lá, hoje eu falei de uma velhinha de 102 anos que ela pulou de paraquedas para reverter a grana para uma entidade de caridade. E ela já tinha corrido numa Ferrari a 200 por hora num autódromo quando tinha 100 anos, há 2 anos, portanto. E aí eu perguntei para o ouvinte, eu fico provocando o ouvinte, o que você faria com isso? E, gente, eles participam demais. É incrível a interação dos ouvintes quando você o chama para isso. E aí, a gente tem hoje N possibilidades. Você tem ouvinte que está te acompanhando na Europa, você tem ouvinte que está te acompanhando no Japão. Então, o que parecia ser uma morte do rádio quando chega à internet, não. Ele integra ali, isso acaba ampliando e trazendo mais ouvintes para a gente. Acho que isso é bacana. E quando eu falei de sentir falta dos repórteres na rua, pensa numa greve de ônibus, por exemplo, que está afetando a sua cidade. Você tem que ter o cara lá, ouvindo os apuros da população. Acho que isso é o rádio, essa prestação de serviço, e que, assim, eu acho que a gente acabou perdendo um pouco essa essência. Muito também por causa das redes, que aí chega o espaço local, você não tem muito tempo para fazer isso, mas eu acho que a gente tinha que, de algum modo, recuperar. A gente tinha que tentar usar a criatividade para recuperar um pouco esse tempo perdido. Aí tem inteligência artificial no meio também, que é uma coisa que tem preocupado. Eu vejo vários colegas também preocupados e acho que a gente tem que se preocupar um pouco, sim. Por outro lado, se a gente quiser atingir esse ouvinte, vai ter que continuar com o cidadão atrás do microfone ali, com a emoção, com esse companheirismo, com essa interatividade que a gente tem com o ouvinte, que é uma característica muito nossa, uma característica muito latina. E aí eu entendo que esse tipo de coisa e a conversa atraente para o ouvinte, acho que isso é absolutamente insubstituível nesse momento. Então é assim que eu enxergo não só o rádio FM, mas também o rádio jornalismo. A gente tem muitos desafios ainda pela frente. Acho que estamos no momento de transição, mas entendo que os principais são esses: a gente ter uma linguagem e usar da nossa criatividade para buscar de novo cativar esse ouvinte que porventura não esteja acompanhando o rádio e esteja mais ligado nos meios tecnológicos, nos tocadores de áudio, nos tocadores de podcast e por aí vai. A nossa criatividade vai ter que ser colocada à prova a partir de agora. E lembrando, para arrematar aqui a minha explanação, e aí depois eu queria ouvir o que os colegas pensam, né, até para a gente ter essa troca de ideias. Na sexta-feira começa a propaganda eleitoral gratuita. Eu acho que muita coisa depende da gente para elevar o nível do debate em relação à política. Porque, de novo, principalmente nas grandes cidades, tende a ser uma eleição mais polarizada. Ou você vai no candidato do Lula, ou você vai no candidato do Bolsonaro. E eu acho que cabe a nós apresentar as outras possibilidades. E quando eu digo apresentar as outras possibilidades, é fazer o tratamento equivalente. Não é porque você tem lá dois atores à frente, e se por um acaso esses dois estiverem
mais à esquerda e o outro mais à direita. Não, ó, no caminho do meio nós temos esse aqui. Então, se você dá o mesmo tratamento para todos os candidatos, eu acho que a gente aí começa a tentar não só elevar o debate público, o debate político, mas também dar ao eleitor as ferramentas para que ele possa escolher o melhor candidato. Nesse período, uma coisa que eu aprendi lá desde a CBN é a gente evitar as citações de nomes de políticos, a não ser que seja uma notícia efetivamente. Se não, se for só para trazer algum tipo de enfeite, eu não vou usar esse nome, porque muitas vezes isso acaba gerando um pedido de resposta e por aí vai. Ou outro candidato, se você não der o mesmo tempo, ele vai dizer, não, mas você deu mais tempo para um do que para o outro. Então, essas coisas que a gente tem que tomar cuidado nesse período eleitoral. E, claro, né, a colocação do horário político absolutamente na hora certa, sem cortar antes, sem cortar depois que termina, ou no finalzinho você sair com a sua vinheta antes. Acho que esses cuidados técnicos, isso aí a gente tem que estar bem afinado. E, de novo, falando em veículos em rede, é um cuidado extremo que a gente tem que ter. Eu estava até conversando hoje com o meu técnico lá, e eu falei para ele, tá tudo certo para sexta-feira? Ele falou, não, tá tudo certo, eu vou estar aqui. Eu falou, o grande lance é que em algumas afiliadas a gente vai ter que ter o operador lá, porque normalmente ele não tá, entendeu? Fica meio que no automático. Saiu pro break, disparou ali, e a gente vai disparar por aqui. O break, algumas rádios fazem isso. Mas agora não, no horário político você tem que ter um operador. E o operador tem que estar super atento, é o momento dele. Ele tem que estar esperto para não correr o risco de não entrar com horário político ou vazar o horário político da empresa que é cabeça de rede e por aí vai, porque isso eu sei que dá multa, é multa pesada e acho que ninguém quer pagar multa, principalmente em tempos de contenção de gastos, como eu citava anteriormente, gente. Acho que é isso, Carol. Não, opa, o Guilherme acho que ia fazer uma pergunta. Salve, Tá me Nonato. ouvindo? Bem, Boa. bom falar contigo, bom revê-lo mesmo que pelos meios virtuais. Eu queria que Tamo você junto. comentasse, por favor, a gente vive num momento que, claro, as redes sociais democratizaram muito o acesso à comunicação e até o acesso a novas vozes. Antes era o comunicador da TV ou do rádio que tinha voz ativa e que formava opinião. Hoje a gente tem diversos players aí, vamos chamá-los de comunicadores ou de influencers, chame do que quiser na rede social, que deu voz a novos atores. Mas também, infelizmente, também trouxe à tona muita fake news. Então, hoje as notícias falsas se propagam com muito mais velocidade, nos meios mais digitais e mais virtuais do que costumava acontecer na TV e no rádio, até porque a gente tem toda uma legislação, é, zelando pela verdade nos nossos meios. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância do rádio, da televisão até, mas acho que principalmente do rádio, no combate à fake news, né? No combate, principalmente em período eleitoral, e principalmente agora que a gente tem inteligência artificial criando as deepfakes e por aí vai. Acho que é um momento bem delicado para a comunicação no geral e queria ouvir a tua opinião como um cara muito mais experiente também nesse sentido. Eu acho que é um momento assim, Guilherme, você tem toda a razão. A gente acaba tendo muito influencer e que tem influência mesmo em determinados segmentos, né? E a nós, jornalistas, eu sempre digo que a partir do momento em que a gente tem essa democratização da informação, que nós não somos mais apenas os detentores da informação, nós que trabalhamos em rádio, nós comunicadores, nós jornalistas, a gente tem uma série de outras pessoas que também têm essa informação. Algumas utilizam para o bem, outras utilizam para o mal. Mas ainda assim, eu acho que quando boa parte do público quer confirmar essa informação que porventura o influencer trouxe,
ou alguém que está na internet acaba jogando no ar, normalmente as pessoas ainda vão para os veículos tradicionais. E aí eu estou falando nas TVs, nos rádios, nos grandes portais e por aí vai. Eu acho que é onde ele tem mais a certeza de que ele pode confiar ou não naquela informação. E eu acho que diante desse mundo novo todo que a gente tem, de como eu gosto de chamar de democratização da informação, todo mundo detém essa informação, eu acho que nós viramos grandes editores agora. A gente acaba fazendo um papel de peneirar aquilo que é real ou não. Eu gosto muito nesse período eleitoral quando a gente tem a ação de algumas agências de verificação de fatos. Que aí a gente pode chegar para o ouvinte e falar, ó, fato ou fake, é verdade ou é falso. Isso é sensacional. Isso acontece às vezes em real time, quando o cara está dando uma entrevista, né, na televisão, por exemplo. E eu lembro que lá atrás na CBN, numa das eleições, a gente trouxe o que é fato e o que é fake. Então rolou a entrevista, dali a pouco já tinha agência de checagem e o comunicador entrava e dizia, ó, agora há pouco o candidato Guilherme Lopes disse que isso é isso e isso. É fake, não é isso. Ou então, ó, isso aqui é verdadeiro, realmente ele tem razão, aconteceu isso, isso e isso. Esse cenário, eu acho que vai caber cada vez mais aos veículos de comunicação sérios. É claro que nem todos têm condição de contratar o trabalho de uma agência verificadora, mas é aí que eu digo que o jornalista tem que estar mais bem preparado. Se ele estiver mais bem informado, ele consegue desconstruir esse tipo de coisa. Infelizmente, é algo que se espalha. Parece um rastilho de pólvora, eu não tenho a menor dúvida disso. E muitas vezes, quando você quer reverter, você quer mudar, você quer dizer, olha, isso não funciona assim, acho que há um exagero aqui, a coisa já ganhou uma proporção absurda. Mas nós seremos grandes editores para tentar peneirar esse tipo de coisa. Essa semana mesmo eu comecei com uma fonte da Polícia Federal e ele me dizia o seguinte: é uma eleição que nós estamos extremamente preocupados com essa questão da fake news, principalmente por causa do uso da inteligência artificial, ainda que tenha regras. Mas a gente já viu, tem candidato que absolutamente não cumpre regra. E se alguém faz, e ele diz, não fui eu quem fez, alguém fez aqui no meu lugar, talvez ele fique livre disso, mas aquele alguém fez já se espalhou em meio a uma parte do eleitorado. Você veja que vai ser um momento muito complexo. É por isso que eu acho que a gente vai ter que dar a informação exatamente quando tivermos certeza, quando tivermos a checagem e a apuração de determinados fatos, porque é uma coisa assustadora, né? Parece realmente que é muito real quando você tem a utilização da inteligência artificial e coloca palavras e até imagem de determinada pessoa. Então, seremos grandes editores, já estamos sendo há algum tempo. E nessa eleição, imagino que um pouco mais, Guilherme. Eu queria saber qual foi o momento mais tenso que você já teve em coberturas de eleição, quantas eleições você já fez, né? Um momento aí que foi complicado, tenso, e como é que foi a resolução disso? Pronto, liberei o Acho que áudio. tá. Ah, é. Agora sim, eu faço as eleições, acho que desde 94. Que eu entrei na CBN em 92, não, aliás, em 90, ela era Excelsior, e em 91 virou a Rádio CBN. Então, desde 94, foi a primeira eleição assim que eu tenho boa lembrança de ter trabalhado. Então, de lá para cá, sempre fazendo todas as eleições, né, presidenciais e também as municipais. E assim, eu não tive grandes momentos tensos. Aí é o que eu te digo. O que eu sempre tive foi muita orientação para como lidar com aquilo, para como tratar esses candidatos na época eleitoral. Por isso que eu digo que o melhor é a gente evitar. Então, sei lá, você vai dar a agenda do seu candidato lá, beleza, deu a agenda do candidato, passa para frente e toca o barco. Era essa a instrução que muitas vezes a gente recebia lá. Porque, em algum momento, se você tecer comentários, isso pode complicar a sua vida, principalmente se você for o jornalista apresentador. Você não for, sei lá, o analista da emissora, você não for o comentarista, que muitas vezes acaba sobrando até para a emissora.
Eu lembro de colunistas lá na rádio que falaram em determinado candidato, pau na emissora. Ele recebe a multa, mas como ele é colunista da rádio, a rádio acaba pagando. E assim, eu acho que a eleição mais complexa foi a eleição do Bolsonaro contra o Haddad. Primeiro por tudo que envolveu o Bolsonaro com aquele jeito que eu entendo absolutamente trator, né? Um cara que não media esforços para bater, principalmente em quem trabalha com imprensa, de um modo geral, rádio, TV e jornal. E aí, no segundo turno, a gente conseguiu a entrevista com o Haddad e nada do Bolsonaro responder. Até que ele respondeu em cima da hora, e beleza, a gente fez Bolsonaro e Haddad, foi bacana, já no segundo turno. E quem fez a entrevista fui eu e o Kennedy Alencar. E o Kennedy é um cara que vai para cima mesmo do Bolsonaro. E chegou um momento em que eu ia perguntar alguma coisa e o Bolsonaro começava a gritar, naquele estilo Bolsonaro, em algum momento descontrolado, algo como, deixa eu falar, porra, essas coisas. Né? E aquilo, por isso que eu falei da questão da gente elevar o debate. Aquilo me incomodou. Não é que necessariamente tenha sido difícil, porque a gente já sabia que ele é daquele jeito mesmo. Ele tem esse tipo de reação, assim como outros políticos também têm. Estou aqui fazendo um juízo de se é bom ou ruim, mas, de qualquer modo, é uma figura que é mais difícil de lidar exatamente por esse tipo de ação, de vociferar o tempo todo, de falar muito alto. Então, acho que foi assim, um momento mais tenso que eu tive. Assim como eu já tive também outros de intermediar conversas entre analistas e prefeito, mas aí fora de eleição, e eu me lembro que em algum momento eu tive que dizer, não, espera um pouquinho, vamos botar ordem aqui na casa, porque senão todo mundo fala e ninguém entende. E claro, sobrou para o meu comentarista. Eu disse, não, espera um pouquinho. Ele é o nosso convidado, ele vai falar primeiro, quando ele terminar, você começa a falar. Então, esses momentos são os mais tensos, principalmente quando você pega um pouco no pé ou faz uma pergunta que deixa o cidadão um pouco desconfortável e por aí vai. Nesse ano, a gente fez as sabatinas agora lá na Nova Brasil, com todos os candidatos, o Datena só que não foi, mas o Pablo Marçal foi, o Ricardo Nunes, a Tabata, o Guilherme Boulos, e o Marçal tem um estilo muito próprio também. Também é uma figura mais complexa de lidar, porque se você cair um pouco na pilha, aí o debate pode ficar um bate-boca em vez de propriamente uma proposição de ideias e, enfim, você tentar tirar exatamente o que o candidato quer dizer. Né? Então, esses cuidados a gente precisa ter. Eu sou sempre um ativista de que o candidato é meu convidado, que eu não posso fazer com que ele se sinta mal na minha casa. Ainda que eu tenha que fazer uma pergunta mais dura, se ele começar a gritar, ele vai gritar e depois eu faço a minha pergunta, de preferência, de uma maneira mais tranquila. Mas mesmo lá na CBN eu vi um enfrentamento de âncora com candidatos, que aí foi preciso uma intervenção de direção, esse tipo de coisa. Não é o estilo que eu gosto, até porque eu acho que isso não acrescenta nada para a audiência. Dá recorte? Dá. Agora, então, nem se fala. Porque se o candidato tiver um embate com você aí na entrevista na sua emissora, ele já vai recortar e jogar na rede social dele. E é incrível, ele recorta e faz do jeito que ele quiser. É te dando um coice, é fazendo uma gracinha em cima de você, ou dizendo que você não sabe absolutamente nada. É por isso que eu digo, a gente tem que tomar um cuidado enorme nessa eleição com aquilo que a gente está respondendo, até para não cair na pilha de candidatos que usam muito as redes sociais e, porventura, façam os recortes depois para a plateia deles mesmos. Acho que tem o Antônio que está com a mãozinha levantada. Antônio, se Bora você abrir o lá. microfone. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas, entrei atrasado aqui. Um prazer ter você aqui, Roberto Ramos. Eu sou, embora não esteja diretamente de frente nas emissoras, eu sou proprietário de 3 emissoras de rádio, mas não atuo nelas. Faço bastidores, fico por trás, de longe, mas é paixão que não sai do sangue. A família está no rádio há 50 anos. Eu sou um profissional da área, sou aposentado. Eu moro no litoral catarinense e minhas emissoras são no interior do Paraná e uma aqui em Santa Catarina. Mas eu queria oportunizar, e, Roberto, diante da sua experiência, da expertise tua, que às vezes eu me deparo, a gente já produziu campanhas de vários
políticos, né, nessas andanças, e eu me deparo, às vezes, quando se tem, e eu queria aproveitar bastante desse teu conhecimento, nos deparamos, às vezes, diante do debate ou de uma entrevista com o candidato, e você nota nitidamente que ele está falando mentiras e asneiras, mas você não está ali para contrapor ele ou para desdizê-lo, e sim deixar ele é o teu entrevistado, eu não trouxe ele aqui para constrangê-lo. Como administrar isso? Alimenta essa mentira dele, deixa o jogo seguir, faz cara de paisagem ou faz contraponto para que ele possa criar matéria aqui para te contradizer. Eu acho que é um dos grandes exercícios que eu vejo, a ginástica que os meus meninos fazem quando estão fazendo esse bate-papo. E eu, uma vez, fui fazer isso e falei, não é, porque a gente tem que, às vezes, engolir algumas coisas que não faz parte dos princípios da gente. Mas eu queria ouvir a tua experiência, a tua expertise nisso. Obrigado, gente. Legal, Antônio. Você me chamou de Roberto Ramos, é isso? Eu estou te pegando pelo identificador aqui, me perdoa. A tua tela tá com... Mas eu achei legal, porque meu nome é Roberto Nonato Ramos. Muito legal, boa. Gostei. Antônio, é o seguinte, eu entendo o que você está dizendo. E aí, eu prefiro contrapor depois. Então, o candidato está lá divagando, falando, porque eu fiz isso, porque o meu adversário deixou de cumprir tantas metas e etc. Se ele der um respiro, e você puder, candidato, por gentileza, não é bem isso que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é que o seu adversário, sei lá, asfaltou 10 quilômetros de via, e não apenas 5, como o senhor está dizendo, são dados, tal. Acho que isso é importante. Se ele não para, em algum momento, você vai ter que dizer candidato, e vai tentando, na base do candidato, fazer com que ele entenda que você quer interagir. Porque se você partir para o bate-boca, de novo, vai dar recorte. Vai dar recorte. Isso aconteceu com a gente agora aí na entrevista com o Paulo Marçal, quando até viralizou, quando o Heródoto perguntou se ele sabia chegar até o Capão Redondo. A Nova Brasil está no centro de São Paulo e o Capão Redondo está em outro trecho, bem mais longe ali da região central de São Paulo. Acompanhei essa entrevista. Exato. E aí ele fez um recorte dizendo que ele não era motorista de ônibus. Por quê? Porque ficou aquela coisa. Mas peraí, você sabe ou não sabe? Você sabe ou não sabe? Você sabe ou não sabe chegar e tal? Então, se espera terminar, na minha avaliação, mas quem sou eu para falar o que o Heródoto Barbeiro tem que fazer? Né? O Heródoto é muito mais experiente do que eu. Mas é um embate, eu acho que aí é uma questão de estilo, que eu já não faria. Eu já diria, tudo bem, candidato, mas o senhor sabe que ônibus o senhor pega daqui até lá? E ele vai dizer, não sei, etc. Vai continuar falando. Em relação a contrapor, aí você tem que ter números. Isso aconteceu numa das perguntas para o candidato Ricardo Nunes, que ele citou uma coisa, a minha colega Michele Trombetta chegou e falou, não, candidato, mas eu olhei no site da prefeitura, não é essa informação que está lá. A gente não tem isso. Como é que o senhor explica? E de uma maneira tranquila, educada. O problema é que muitas vezes o político ele tenta se sobrepor a partir da voz mais alta, a partir do grito, e muitas vezes isso acaba intimidando quem está entrevistando, né? Você tem que ter uma tranquilidade para contrapor, e de novo, ô Antônio, por isso que eu falei que hoje a gente tem que estar muito mais bem informado do que em outro momento, porque você tem que contrapor e apresentar os números que você tem. E dizer, isso não é verdade, por isso, por aquilo outro. De onde o senhor traz esses números? Como é que o senhor chegou a isso? Porque a informação que eu tenho não é essa, e etc. É aí que vai dar o embate, mas eu acho que é um embate de uma maneira mais classuda, de uma maneira que o ouvinte vai entender. E muitas vezes, quando você apresenta o contraponto de uma maneira educada, eu acho que o ouvinte tende a pensar, puxa vida, será que... Porque quando é a bagunça, eles querem mais é que isso aconteça. Querem mais é que dê confusão, querem mais é que dê a gritaria para dizer, o Nonato, você viu lá, brigou com o candidato X. Pô, você viu que louco e não sei o quê. Então, eu acho que isso não agrega para o nosso debate. É aí que eu digo também que o jornalista tem que elevar esse nível do debate que está no nosso país. Uma outra coisa que também nos incomoda, aí não só na questão do debate eleitoral, é quando você tem esse tipo de embate num político que começa a falar um monte e não te deixa perguntar. Em algum momento você tem que dizer,
mas fulano, eu preciso fazer a próxima pergunta, só o senhor está dizendo, está falando, e eu preciso perguntar. Mas sempre sem elevar o tom, de uma maneira educada. Eu lembro que uma vez eu estava entrevistando o Eduardo Suplicy, era um candidato ao Senado em São Paulo. Isso faz muito tempo já, na CBN, acho que anos 90. E aí ele ficou falando, falando, até que chegou um momento que ele falou assim, eu queria cantar. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu falei assim, mas candidato, se o senhor for cantar, o senhor vai perder o seu tempo. Não, depois você me dá o tempo no final. Eu falei, não, candidato. Cada um tem o seu tempo aqui. Se o senhor quiser usar os 2 minutos que lhe restam para cantar, o senhor é quem sabe. Eu, se fosse candidato, preferiria fazer uma proposta aqui para os meus eleitores, e não apenas cantar. E aí ele entendeu, tal. Eu lembro que no dia seguinte, por uma coincidência, o Supla foi na rádio. Aí ele, ô, você não deixou o Papito cantar ontem, né? Eu falei, não, porque senão ele ia perder o tempo dele de explanação. Então são coisas que a gente sente na hora. Uma vez eu estava na TV Gospel, aquela TV do Estevan Hernandes, e eu fiz um jornal lá na hora do almoço, eu apresentava o jornal, fiz durante um ano. Fazia Antena 1 de manhã, o jornal na hora do almoço ia para a CBN à tarde. E aí, a gente tinha a Marta e o Maluf concorrendo. Aí chegou um momento que o Maluf virou para mim, deixa eu acender uma luz aqui, que eu acho que está escurecendo aqui em casa. E aí o Maluf virou para mim e falou assim, meu caro Nonato, você que é um jornalista experiente, que eu sei. Na hora que ele mandou essa, eu falei, lá vem, né? Aí ele falou, cite aqui 5 coisas que o PT deixou em São Paulo. Aí eu falei, Jesus amado, né? Só que na hora, eu consegui pensar rápido. E aí eu disse, candidato, eu não tenho que me meter na sua briga com a Marta Suplicy. Quem tem que responder é o senhor. Eu não estou aqui para responder, o senhor é que responde as perguntas. E aí ele safo que ele vira para mim e fala, sabe por que você não responde? Porque não tem, porque o PT não deixou e tal, e por aí vai. E aí, então, nessas horas, você tem que tentar sair, né? Você não tem que se meter nessa. Então, mas ainda que eu soubesse as 5, eu acho que se eu citasse, eu estaria tomando partido, porque a Marta veio no dia seguinte. Entendeu? Ele poderia dizer, não deixou. E aí foi a pergunta que eu fiz para ela. É verdade que o PT não deixou nada em São Paulo, como disse ontem o Maluf, por aí vai. Entendeu? Então, é um pouco de sentir o momento. Eu prefiro a conversa mais civilizada e menos o embate, menos o clinch. Sensacional. Mais alguém? A gente tem mais 7 minutos de conversa. Lembrando que a gente já tem marcado o próximo Herp Lab na última quarta-feira do mês, às 5 horas, e quem quiser maratonar esse e todos os próximos, está disponível no YouTube da Herp, viu, Roberto? Vai ficar disponível aí o seu também Eu posso fazer uma pergunta, então? Eu acho que a Renata abriu ali. Alguém pode quer, perguntar. Rê? Vai lá, Renata, Vai lá, pergunta aí. Rê. Deixa eu abrir o microfone. Hoje Boa. mesmo eu estava numa situação aí com novos investidores, né, nas rádios, e eles queriam entender, são pessoas que sempre investiram em podcasts, em mídias desse jeito. Quando eu vi o estilo do marqueteiro, da pessoa que define o budget, que chegou já naquele visual mais sou de plataformas e não acredito no rádio, Aham. e me deu um clique assim do quanto a gente tem uma constância e como o rádio realmente se adaptou à internet brilhantemente, por ambos sempre serem instantâneos, imediatos e promover essa interatividade. Diferente dos outros veículos que precisam ter um horário específico, é uma grade para aquele horário, o rádio consegue entrar com o jornalismo a qualquer instante do orelhão desde os anos 80, né? É. Essa instantaneidade foi a coisa que equiparei com a internet e realmente foi o veículo que mais se adaptou pelo fato de ser sempre imediato e instantâneo. E aí a gente começa a fazer o quê? O que os influencers não conseguem. Porque a partir do momento que a gente liga uma câmera e começa a produzir conteúdo de rádio reportagem, rádio jornalismo, que não vai cair porque não tem ECAD, não tem música, não tem direito autoral, a gente está promovendo um conteúdo constante com mais constância do que os próprios influencers. Que se tem uma dor de dente, se vai fazer uma cirurgia plástica, eles param e desaparecem. E nós, se tivermos dor de dente ou vamos fazer qualquer outra coisa, o rádio está lá de qualquer forma. Então, unir o rádio à internet, para nós, aqui no interiorzão do Paraná, Aham. virou uma coqueluche, virou um negócio que
ficou imbatível para qualquer influencer, pela constância, pelo capricho que a gente sempre imprimiu em qualquer ato que a gente fizesse, e mostrando e eternizando na internet. Eu acho que os links eternos da internet que nós produzimos no rádio viram o Google da região, viram a Barça, viram uma referência histórica. E aí a gente vai aprender a escrever direitinho, pôr no portal, fazer texto, fazer Isso. foto. Então, não é mais só rádio. É É isso que eu isso. percebo aqui. Nós não É somos que mais eu, rádio. Nós temos é podcast também, temos plataformas digitais, tem tudo isso. isso. Que é o que a gente faz lá na Nova Brasil. Eu saio do ar 7h30, aí eu pego, puxa vida, acho que essa entrevista aqui foi interessante, ou esse comentário foi interessante, deixa eu tirar o texto e subir para o site. Então, é essa interligação que você está chamando a atenção. Eu estava outro dia vendo na minha rede social uma garota lá de Joinville, acho que era locutora da Jovem Pan, e ela tem uma série de seguidores, muita gente. Outro dia eu estava olhando os comentários, um cara do interior de São Paulo, ele falou, nossa, eu te ouço aqui via tecnologia. É isso, eu acho que a gente pode integrar e continuar fazendo essa linguagem radiofônica e que vai mais longe. A gente tem com a internet um aliado para alcançar mais. Por outro lado, eu tenho receio dessa questão de desligar as AMs para chegar lá, como eu citava anteriormente, no interior do Amazonas, onde só se vai de barco, onde não tem sinal de internet, onde não tem sinal de celular. Isso me deixa preocupado, porque o rádio é a única comunicação ali. Talvez a gente tenha um apagão em alguns pontos do Brasil, pelo tamanho do Brasil e por causa disso. E aí, quem sabe, eles vão começar a ouvir rádio, sei lá, da Venezuela, de outros pontos ali que sejam mais próximos. Mas talvez a gente perca um pouco desse alcance. Carol, posso fazer uma pergunta para o Furquim rapidinho? Sim, bora lá. Tem 2 minutos ainda. Furquim, Temos mais três. usa aí o seu poder de síntese. Eu queria te ouvir também a respeito disso, porque para mim os grandes desafios são esses. A gente conquistar essa galera mais nova de audiência, e eu acho que a gente tem uma base a partir dessa pesquisa da Cantar que eu citei, não sei se você estava falando que dos 20 ao 49, a maioria continua ouvindo rádio, uma pesquisa de 2020, portanto recente, mas como é que a gente pode ampliar isso? Para mim, é investir na criatividade do veículo rádio. Eu citei que o Pânico saiu do rádio, foi para a TV, e por aí vai uma série de outros programas que a gente poderia citar aqui. A comunicação antiga do AM, eu acho que já não cabe mais, porque era muito oi vovó, oi vovô e não sei o quê. Mas eu acho que a gente pode criar alguma coisa para ampliar essa nossa base de ouvintes. Eu queria saber rapidinho o que você pensa disso, Turquim. Nonato, eu penso que o rádio a gente reinventa ele todos os dias. A Renata falou uma coisa interessante, que a gente ficar na mesmice, a gente você não sobrevive no rádio. E essa conciliação da rede social com o rádio, ela é fundamental, ela amplia a sua capacidade de você chegar mais longe, porque o rádio tem limitação e a rede social não tem, ela te dá essa locomoção, essa Expansão, possibilidade, né? Essa expansão, mas a mesmice é que tira a tua audiência fora. Então, eu cobro muito de todos, é que você tem que, todos os dias, fazer a reinvenção da sua própria programação e da sua forma de chegar aos ouvintes. Dentro desse paralelo, eu lembro que eu tinha um grande comunicador quando eu adquiri uma emissora pequena no interior do Paraná, depois eu quero saber de onde que a Renata é, né? Eu ouvindo e acompanhando aquele comunicador, tinha uma voz fantástica, falava muito bem e tudo, mas eu falei, poxa, 3 dias ouvindo, se eu editar a programação dele, tirar todos os spots, tirar todas as músicas e tudo, e deixar só a fala dele, eu não preciso mais dele, eu solto amanhã, solto depois da manhã, solto depois da manhã. Ele fala a mesma coisa todos os dias, na mesma entonação, do mesmo jeitinho. Então, essa comunicação ela é cansativa. Então, essa reinvenção do rádio e esse jeito de comunicar e fazer a alegria de quem está do outro lado, eu acho que é ela que faz a diferença e que mantém. A gente tem uma emissora numa cidade de 15 mil habitantes, olha o tamanho, mas ela tem 210 mil amigos no Facebook. Legal. E nunca legal. impulsionamos uma matéria. Aí, o que é isso? É reinvenção. Né? Então, tem tudo isso. E aí, dentro dessa questão que você até mencionou, eu estive lá no interior do Paraná e levei o bispo para fazer uma visita na emissora, e o bispo, apaixonado por rádio, né, entramos no estúdio, coloquei ele no ar e tudo, ele falou, vocês que nos ouvem pelos canais das longas, sabe aquela mensagem antiga do AM? As do rádio sonoro que chegam às casas dos nossos ouvintes, aqui é o bispo. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, isso aqui é de quando o papai fazia rádio, né? Há 50 anos atrás. Né? Eu falei, se a gente não reinventar,
nós voltamos nessa linguagem do passado e ela não tem sustentabilidade mais. Então, a gente está Concordo. todos os dias tentando, sabe, fazer a reengenharia automática, aí, concomitante. Não tem como você descolar ou descasar de rede social, mas o rádio carrega a rede social, Renata. A rede social não carrega o rádio. Né? É isso. O Pânico, ele É o que foi eu falo o Pânico bastante, saiu eu do uso rádio e foi aqui, para né? a televisão, mas ele agora está Aham. voltando para o rádio na íntegra, né? É É o que eu isso, falo Carol. Acho que vai em bastante. linha com o que eu estava citando, né? Criatividade. Com certeza, com certeza. Eu coloquei ali o link já do YouTube com todos os AERP Labs para quem quiser conferir, tá aqui no chat, coloquei do lado. Quero agradecer a você, Nonato, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, dos seus pensamentos sobre. Pode falar, Antônio. Eu queria pedir para todo mundo abrir a imagem para a gente ver o rostinho de cada um. Eu ia tirar uma foto aqui da tela aqui, mas só tem Ah, uma meia dúzia. quem puder, então, abrir isso. Legal aí, Ju. Se a gente conseguir outra com mais câmeras abertas aí, é muito legal. Ah, ali, o Helder tá dizendo que ele é Boa. sem câmera. A Ingrid também falou que é sem câmera. Legal. Eu aqui agradeço, Carol. Gostei muito. Obrigado, Guilherme, Ju, pela ponte aí que vocês fizeram. Tamo junto e quando precisar é só chamar para a gente continuar trocando ideias. Acho que é o veículo que a gente gosta. A gente faz outras mídias, mas o rádio é incrível. Eu sou apaixonado, adoro o rádio. E espero em breve Não. estar aí em Londrina, tá, Guilherme? Para ver você. Sempre Muito bom. bem-vindo aqui, viu? Muito Obrigado. bom. Obrigada, viu, Renata? Obrigada. Eu queria só deixar um recadinho bem rápido, o pessoal que está com dúvida ainda em relação ao que pode, o que não pode nos conteúdos das emissoras. A gente recebe sempre pedidos aqui. Pessoal, vou fazer entrevista com fulano, eu posso citar isso? Pode, não pode? Então, assim, a gente tem bastante material no portal da ERP, temos a cartilha que foi preparada pela nossa assessoria jurídica. No nosso canal do YouTube, gravamos 2 lives com o nosso assessor jurídico também, que dá todo esse apoio aí para as emissoras. Então, não deixe de consultar. E a equipe aqui está sempre disponível também para tirar dúvidas, né? Ninguém quer ser penalizado aí por né, É. uma situação que às vezes nem é por irresponsabilidade, mas uma falta de cuidado, né? Então é sempre bom estar sempre todo mundo atento, tá? Então não deixem de acessar esses materiais, pessoal, tá lá disponível para todos. Muito legal. E o rádio cumprindo o papel social dele, né? De levar a boa informação e a informação que pode fazer a diferença, a relevância na vida das pessoas. Mais uma vez, obrigado, foi uma alegria estar com vocês. E mês que vem, em setembro, estamos aqui novamente. Conto com a presença de Quarta-feira, dia todos vocês. 25, quarta-feira, dia 25, às 17 horas.